Professora Yuri Pita, agora falando contigo, obrigado por sempre nos ajudar aqui a analisar os principais fatos aí da geopolítica. E nesse ponto que a senhora tocou, né, Priscila, da falência dos organismos multilaterais, dessas instâncias que deveriam solucionar os conflitos e que se veem de forma impotente e, como você mesma disse, tanto Israel quanto o Irã virando as costas ou não se importando com as resoluções ou com quaisquer consequências que isso possa ter no Conselho de Segurança da ONU, nas próprias Nações Unidas. Como fica a posição da diplomacia e do governo brasileiro que tenta buscar esta reforma de organismos como a própria ONU e o Conselho de Segurança, no momento em que o Conselho de Segurança e a própria ONU estão tão fragilizados e se vendo de uma forma tão impotente? Bom, Yuri, eu acho que é importantíssimo destacar que essa é uma demanda própria que já acompanha o histórico brasileiro de diplomacia na ONU, desde o governo Lula I, passando por Dilma, passando inclusive por Temer e Bolsonaro. É uma demanda brasileira muito grande, muito robusta dentro da Organização das Nações Unidas, que tem reforma do Conselho de Segurança, para justamente apresentar os equilíbrios de uma maneira muito mais coerente com o que se demonstra hoje do que em 1945. Mas, Yuri, é importantíssimo que nós saibamos que a reforma do Conselho de Segurança precisará passar pela aprovação dos 5 grandes: Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia, que com certeza não darão essa resposta adequada para haver uma reforma do Conselho de Segurança. Então, é uma demanda brasileira, é uma demanda de alguns países africanos também, mas é uma demanda esvaziada, porque a gente sabe que vai ficar apenas na retórica. A China falou que apoiaria o Brasil, mas na hora, né, de votar favoravelmente a uma reforma do Conselho de Segurança, vai acabar por terra, porque não vai apoiar uma reforma, eles não querem perder o poder. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto que eu vejo justamente a decadência das instituições multilaterais é o papel esvaziado do Conselho de Segurança. A gente tem que entender que o Conselho de Segurança é o único órgão da ONU capaz de imputar quase que uma lei, uma norma para os estados, né? A gente chama efetivamente de uma espécie normativa do Conselho de Segurança, que são as resoluções. Só que essas resoluções, elas estão esvaziadas, ninguém mais cumpre. E aí a gente vai para a Assembleia Geral. Quando o Conselho de Segurança não dá conta de fazer cumprir essas resoluções ou de não ter o poder para determinar uma resolução, a gente vai para a sessão emergencial especial da Assembleia Geral. Só que qual que é o problema? Como no caso da Rússia, por exemplo. O problema é que essas resoluções da Assembleia Geral não são vinculantes. E aí a gente esvazia o papel da ONU. Como fazer para alterar? A ONU tem que repensar seus instrumentos, tem que repensar os seus órgãos e repensar suas ferramentas para conseguir garantir a paz e a segurança mundial.